O Quarto ao Lado, o grande vencedor do Festival de Veneza, que está sendo vendido por aí como o primeiro filme do Almodóvar em língua inglesa, né? O primeiro filme do Almodóvar em Hollywood, coisa do tipo. Não é bem verdade, né? O primeiro longa-metragem, sim, mas ele já fez os curtas, 2 curtas, né? Um com a própria Tilda Swinton, ele já fez também o curta com o Pedro Pascal e com o Ethan Hawke. Mas é interessante ver a diferenciação até entre esses 2 curtas e esse primeiro longa-metragem em língua inglesa dele, porque os 2 curtas eles passavam um pouco por uma ideia de experimento até dentro da própria carreira do Almodóvar de alguma forma. O com a Tilda Swinton, a voz humana, tinha muito esse lance de ser só a personagem em um ambiente falando no telefone e coisa do tipo. O outro era algo completamente diferente, ou pelo menos que ia em um gênero muito diferente, né? O primeiro filme do Almodóvar que era um filme de época, entre aspas, porque era um faroeste gay, que envolvia o Ethan Hawke e o Pedro Pascal, enquanto aqui é um filme do Almodóvar um pouco mais convencional, digamos assim, convencional entre muitas aspas, convencional dentro da carreira, o que ele está acostumado a fazer, digamos, no cinema espanhol, o que cria até uma relação interessante, né? Ainda que traga esse lado do Almodóvar que é um pouco mais puxado para a novela, isso que eu gosto muito, né? Do exagero, do melodrama dele, que ainda esteja bastante presente aqui e gere até algum tipo de um humor, parece que não há a mesma sonoridade, digamos, do que ele fazia na Espanha, né? Então as coisas até são exageradas, mas não são tão exageradas. Há uma certa sobriedade aqui, talvez essa seja a grande diferenciação de O Quarto ao Lado em relação aos filmes anteriores, aos filmes que ele fez durante toda a carreira na Espanha. É um filme onde tem a cor, tem a música, a trilha sonora que tá chamando a atenção, uma trilha sonora com a cara dele, de certa forma, mas é um filme que se volta para um lado até um pouco mais do mundo, dos problemas do mundo, digamos assim, né? Então a gente vai ter até o personagem do John Turturro aqui, que vai ser esse personagem que vai estar preocupado com o meio ambiente, vai estar preocupado com a ascensão da extrema-direita e do neoliberalismo nos Estados Unidos e coisa do tipo. Então ele se volta um pouco menos para aqueles problemas mais pessoais que a gente via na maioria dos filmes dele que ele fazia na Espanha, e aqui se volta um pouco para problemas que envolvem os Estados Unidos, envolvem todo o globo de alguma forma. Só que sem esquecer aquilo que é o cinema do Almodóvar mesmo, que está justamente nessa relação entre a personagem da Tilda Swinton e da Julianne Moore, 2 atuações aqui fabulosas dessas 2 atrizes gigantescas. Lembrando para quem pensa em Oscar que esse filme também é da Sony Classics, que é a mesma distribuidora do Ainda Estou Aqui, então vamos ver quem que ela vai fazer a maior campanha, se vai ser para Fernanda Torres ou se vai ser para uma das 2 aqui, que pode até gerar uma divisão de voto, porque as 2 estão realmente muito bem. É um filme que ele vai trabalhar muito com essa questão do tema da morte, né? A morte muito presente aqui, e acho que ele trabalha muito bem isso, né? Até com bastante sagacidade, bastante humor a partir desses elementos, né? Então a gente vai ter aqui a personagem que mais se dói com aquilo, que mais sente por tudo aquilo, é a personagem que vai ficar, né? Então muito da relação dos que vão e os que ficam, quem sente a dor da morte de quem vai é quem fica, enquanto a personagem que já aceitou que ela vai morrer, ela parece muito em paz com tudo aquilo. E é onde o Almodóvar consegue criar o jogo mais interessante aqui do filme, onde ele consegue construir muito até de um humor um pouco mais nervoso até brincando com o próprio público que lida com essa questão da morte geralmente como um tabu, digamos assim. Então a personagem da Tilda Swinton, ela parece que ela vai tirar sarro em alguns momentos, não da personagem da Julianne Moore, mas do público e o que o público tá esperando naquela relação. Então eu gostei bastante de O Quarto ao Lado, acho que é um filme até representativo dessa transição do cinema do Almodóvar, de como ele consegue levar o cinema dele para os Estados Unidos, para um novo cinema, para uma nova dinâmica, para uma nova realidade daquele próprio país em relação ao mundo, em relação à dominância do mundo, e como esses temas eles vão aparecendo, como esses discursos vão aparecendo até em questão estética, digamos assim, né? Porque, como eu disse, há a Julianne Moore vestida de vermelho, há algumas casas, aquelas casas típicas de filmes do Almodóvar, super cheia de adereços coloridos, cheias de frutas, né? Aquelas mesas pomposas, esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo é um filme que não é tão gritado em sua estética quanto os filmes dele lá na Espanha. Então
cria-se uma dinâmica interessante é o Almodóvar, mas é um Almodóvar num novo contexto, é um Almodóvar num novo país, é um Almodóvar num novo cinema, né? Acho que esse é o jogo mais interessante aqui de O Quarto ao Lado. Uma pena que ele só vai ter esse tipo de reconhecimento quando ele faz o filme em língua não inglesa, que assim, eu acho um ótimo filme, mas não acho nem de perto um dos melhores da carreira dele também. Mas ficou curioso para saber o que vocês vão achar desse filme, quem ama o melodrama do Almodóvar, quem ama a sagacidade do humor do Almodóvar. Aqui ele consegue trabalhar com essas duas grandes atrizes que trazem uma própria persona delas também pro longa, que é bem interessante, né? O próprio lance da Tilda Swinton interpretar mais de uma personagem que é muito característico na carreira dela. Então ele cria algumas relações, acho que bem legais aqui. Faço esse vídeo mais como comentários mesmo iniciais, depois eu vou pensar um pouco mais sobre o filme, escrever sobre ele. Agora na correria da mostra fica meio que uma crítica atrás da outra, tendo que gravar. Às vezes não dá para parar e refletir tanto sobre o filme, mas acho que é um filme que gera boas reflexões, então para quem se interessar, vou escrever crítica dele para Filmes e Filmes posteriormente também. Filme que estreia dia 24 aqui no Brasil. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta o que vocês acham do Almodóvar, se vocês estão esperando do filme, se vocês já viram ele no Festival de Veneza, no Festival do Rio, que ele já passou, se você está assistindo esse vídeo quando o filme já estreou também. Primeiro comentário fixado tem as minhas outras redes sociais, tem também o meu curso, uma aula gratuita do meu curso, caso você se interesse, considere se inscrever. Por hoje é isso e corta.